Olá, bom dia. São 6h13 da manhã do dia 19 de maio de 2023. Hoje é uma sexta-feira e bom dia, bom dia, bom dia aí. Vamos lá. Vamos lá para aquilo que o Senhor Deus. E o que o Senhor Deus esteve a me falar. Ele me disse, vamos pegar. A questão é a gente saber. Sim, saber identificar o olhar. Sim, Deus não precisa mesmo minúcias me dar. Com o tempo, e com o tanto de coisa que eu estive a realizar, compreendi. Compreendi com um simples olhar, coisas que Deus certamente iria me falar. E ele, Deus, o Todo-Poderoso, ele sempre trouxe para mim coisas que muitas vezes eu poderia até não gostar. A questão é que a gente não pode mesmo ficar procurando miudeza para gostar ou não gostar daquilo que Deus está a lhe dar. É claro que nós temos o direito de falar, de questionar, e até um abraço para Deus solicitar. A questão é que com o tempo, e aquilo começa a se dar de uma maneira que você mesma começa a achar. Sim. Que as coisas que Deus está a lhe dar, essas coisas podem mesmo fazer toda a diferença se você assim desejar. Assim sendo, com o intuito da minha vida melhorar, Deus me trouxe um caixão do pesar. Puxa vida! Fiquei pensando na dificuldade que é você chegar para com Deus estar e se defrontar com um caixão difícil mesmo de carregar. Mas Deus, compreendendo as dificuldades do meu caminhar, me disse, é bom a gente, o caixão, a gente separar. Santo Deus, fiquei pensando que seria muito mais difícil, sim, pegar cada coisa do pesar e eu poder mesmo a lápide preparar. Mas eu me lembrei, sim, da oportunidade que Abraão esteve a ganhar quando Sara disse que não queria o menino, sim, Ismael lá. Sim, Abraão pôde se antecipar, pôde dizer para a mãe do menino que era melhor ela se afastar. Assim, Deus estava exatamente a esperar o filho de Abraão, aquele filho que Sara não conseguiu com ele estar. Sendo assim, por que eu não preparar as lápides que certamente eu iria encontrar no caixão do pesar? Muitas vezes, uma lápide saía do lugar,
e aquele movimento de força viva. Compreendi o que o divino um dia esteve a me falar, quando um certo caixão eu vi chegar. Santo, eu chorei tanto quando eu vi aquele caixão se aproximar, que o divino me disse: se você conseguir mesmo, convencer alguém a ser o primeiro do lugar, devo lhe lembrar que penso que até o seu coração vai se aliviar. Eu tentei de todo jeito encontrar uma resposta. Sim, porque era preciso. Era preciso encontrar uma resposta para Cajado levantar. Sim, porque a certeza tem que vir de dúvidas e dúvidas e de dúvidas. E assim eu estive a conquistar. Mas, ainda que o divino me dissesse na época, e me disse na época, que a ordem dos fatores não alterava a soma conforme ele estava ali a me mostrar. De algum modo eu disse para ele: pelo menos a minha parte eu estive a realizar. É verdade, é verdade. E o que seria a ordem dos fatores? Sim, diante das lápides que se moviam aqui e acolá, compreendi algo muito maior, algo que estava acima de qualquer um desse lugar. A Deus, cabe a hora mesmo do grãozinho de areia, o último, ele jogar. Fiquei pensando na nossa ilusão. Sim, quando a gente costuma falar, meu corpo, minhas regras, minha isso, meu aquilo. Em todas as lápides que estavam no caixão do pesar, cada uma tinha a sua própria ampulheta. E as areias, muitas vezes eu nem conseguia enxergar. Mas Deus me disse, não é com isso que você deve se preocupar, mas é com a lápide. Porque quando o último grãozinho de areia chegar, a lápide, minha filha, você já esteve a preparar, você tem o que ofertar. Não vai se desesperar. Puxa vida, compreendi o que o divino sempre esteve a realizar. Sim, durante o período que aqui ele esteve a passar, ele nunca fez conta para o último dia que por aqui ele esteve a ficar. Sempre a se dar 100% em cada momento de cada lugar. Assim sendo, fui eu, lápide, preparar. E com o movimentar, e em cada momento que eu tinha que estar com o caixão do pesar, eu resolvi mesmo buscar um meio. Sim, da lápide eu colocar no altar do meu caminhar. Assim sendo, inúmeros vídeos eu estive a gravar em cada momento que com a lápide eu estava a lidar. Cada uma respeitando de fato o tempo que esteve a passar entre uma coisa e outra, sim, entre um momento e outro, entre um pedacinho de coisa e outro. Assim, muitas vezes, a gente pode até pensar que o vídeo esteve a mudar. Não. O vídeo
não esteve a mudar. O que esteve a mudar era uma coisinha ou outra que eu tinha que considerar. O tempo esteve a passar, as circunstâncias do tempo, e eu tinha que, em cada momento, eu acrescentar, eu ali, colocar em outro lugar, arrumando a lápide. Se eu colocar a minha data de nascimento, 28/05 de 1969, na minha lápide, e eu colocar lá o dia que eu vou encontrar, com possibilidade do meu corpo tombar, e eu acompanhar, procurar um motivo, é possibilidade. É possibilidade. Porque certeza, eu só vou encontrar quando tiver cravado o último grãozinho de areia e ele colocar o ponto final na lápide. Enquanto eu estiver encontrando possibilidades, eu posso tudo aquilo, buscar, trabalhar e tirar aquela possibilidade. E aquilo vai fazer parte da minha história. Olha, aqui nesse momento tinha uma grande possibilidade do meu corpo tombar. Olha aqui, o que é que eu estive a realizar? Eu não vou apagar. Bem assim foram com as outras, bem assim foi com as outras lápides. Ou com as outras lápides, se deu assim. E por que disso eu estou a falar? Porque Deus sempre me disse para eu não me preocupar com qual lápide eu teria que lidar. Quando o último grãozinho de areia viesse a tombar e colocasse como ponto final no lugar. Que eu estive a me acostumar de tal forma, com o caixão do pesar, que todos os dias o caixão do pesar eu passei a visitar. Sim, eu não quis. Eu não quis deixar, sabe como é que é? Coisa acumular, uma coisinha chega, outra vai acumulando, depois você tem que arrumar. Não. Com o tempo eu fui mesmo, na tenda de seu Enésio estar, bater um papinho com um, com outro. Compreendi a importância. A importância que era uma pessoa ter mãos para trabalhar. Saber com cada coisa lidar. E poder até num caixãozinho de criança ali confeccionar. De acordo com a dor que cada um vai carregar. Durante todo aquele tempo que eu estive a lidar com o caixão do pesar, fiquei a pensar mesmo no quão é difícil a gente olho fechar. Sim. Como é complicado a gente olhar para tudo aquilo que o caixão costuma representar e a gente mesmo não conseguir encarar. Sim, o cajado que o caixão está a nos mostrar. Por que não fez algo para mudar? Sim, as possibilidades. Por que não movimentou, como diz o ditado popular, céus e terra, para a coisa desta forma não se dá? Por que não aceitou simplesmente a realidade encarar? Porque fez de conta que o outro estava a passar por pequenez do seu pensar. Eu que estava
em um lado que é tão difícil de estar, não pude mesmo a ponte atravessar. A questão é que o barulho, chuá, chuá, chuá e chuá, sabe das águas que costumam, de fato, tantas vezes nos encantar. Naquele momento o barulho não era chuá, chuá, parecia tromba d'água. Compreendi que o vento estava a chegar. Uma tempestade estava a se formar. E na cabeceira do rio, santo Deus, uma densa nuvem, parecia mesmo ali, feito força, se encontrar. Eu então estive a me lembrar, sim, do conto de Vocinha. Ela costumava falar que uma bola de fogo caiu lá. Sim, ela estava no quintal e viu a bola de fogo passar. Vocinha jamais iria essa história inventar. Aquilo estava longe de ser uma invenção dela. O que ela esteve a alcançar como bola de fogo, somente ela poderia buscar. O que ela podia realizar era nos contar. Da mesma forma que ela costumava contar a beleza que era os santos, que ela tanto esteve a amar. Puxa vida, se uma tromba d'água ali, nuvem, aquela coisa toda, uma tempestade, e se uma bola de fogo passar, imagine se o rio iria fazer chuá, chuá. Ah, o barulho não seria tão de encantar. Seria de fato algo que iria nos assombrar. Mas eu que nem tinha mais condição de chorar, resolvi a Bíblia honrar. Estive a ajoelhar, coloquei minha cabeça ali, enfiada no lugar, e comecei a terra a levantar. Sim, cobri o meu corpo assim. Era o luto, a dor, a agonia, e jogava poeira aqui, poeira, 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 poeira e poeira. Ah, mas quem esteve a chegar, caminhando sobre as águas, esse esteve a me falar. Infelizmente devemos na casa de Jó entrar. E lhe digo que não é você que vai estar lá. Fiquei pensando nas feridas de Jó. Puxa vida. Não seria algo simples, não. Entrar na casa de Jó, ver toda a dor de Jó. Santo, Jó perebento. Imagine como é você lidar com algo assim. Toda a dor de Jó. Sim, perdeu a alegria, perdeu bens. Jó perdeu família. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a saúde. No fim, Jó estava lá, tão desacreditado, tão desrespeitado, desonrado, humilhado. Ah, mas um caquinho foi encontrado. Puxa vida, um caquinho. Fiquei a pensar no quão seria complicado se esse caquinho fosse alguém que a gente com toda certeza ficaria assim, tão desesperado.
Eu então disse, puxa vida, um caquinho assim, que poderia mesmo ter um outro destino, ter aqui passado com um caminho mais assim, mas era um caquinho encontrado. Puxa vida, pensei mesmo, faz parte do assoalho. Sim, devo me lembrar das lápides, assoalhos, por nós, que ficamos desse lado. São os assoalhos que nós devemos, de fato, ao longo do tempo, visitar se assim a gente desejar. É aquele caquinho jogado. Como lidar com um caquinho assim, tão complicado? Mas, na casa de Jó não tem apenas um caquinho. Tem filhos. Puxa vida, Jó teve filhos simplesmente assim arrancados. Ali estando, observando todo o sofrimento, pensei mesmo em contemporizar com qualquer um que ali pudesse estar. Lembrei de todos os amigos que foram Jó visitar. Eu não agiria diferente. Compreendi que mais do que um caquinho, a vida de Jó eu teria que encarar, não a paciência de Jó, mas a fé de Jó. Eu teria que colocar como elemento principal da visita a fé de Jó. Se essa história de paciência de Jó era a fé, assim eu pude separar toda a trajetória que Jó esteve a passar. Desde um homem que todos costumavam honrar, até a decadência que Jó esteve a ficar. Como foi difícil aquela roupa em mim eu colocar. A menina, sim, considerada como uma boa filha, que gostava de estudar, esteve a casar, que os filhos sabiam educar, que tinha uma rigidez com aquilo, que fazia parte do lar, que não tinha nada fora do lugar, que a risca costumava de fato a vida levar. Puxa vida, a decadência total. É como de fato você poder encarar. Sim, fiquei pensando na dificuldade de Jó. Você cair ali de um altar até razoável, porque era aquilo, algo até razoável de qualquer um falar, a decadência total, ao ponto de não ter direito nem mesmo de na mesa sentar. Não ser convidada nem mesmo para com a família estar e pela sua irmã chorar, por mais ordinária que seja a irmã, essa que aqui está. Eu nunca ouvi falar, assim, dentro do meu convívio simples, com as poucas pessoas, que alguma família
que alguma família de fato fez isso com alguém. Eu nunca ouvi falar. Porque penso que toda família tem gente com dificuldade, com problema. Tem pessoas mais difíceis. Mas na hora da morte, todos se colocam na condição de família. Condição familiar. Eu, dentro do ambiente que eu costumava caminhar, penso que eu fui a única pessoa que a família esteve a tratar de uma forma tão ordinária, tão desgraçada, tão perversa, malvada, maligna, demoníaca, sei lá. Ao ponto mesmo de nem me avisar, quanto mais me convidar. E não pode de fato justificar. Porque do período que ela esteve a me falar, da doença dela, que foi ela que esteve a me falar algum tempo depois. Sim, fico pensando também na responsabilidade que ela esteve mesmo a carregar. Porque ela esteve a adoecer, ela teve que, de fato, com isso lidar. E depois de muito tempo é que ela veio me avisar. Quando todo mundo do convívio dela sabia lidar com aquilo tudo. E eu era ordinária. Para eu visitar e muda ficar. Isso eu não vou perdoar. E ela sabe. Eu não vou da lápide dela pagar. Está lá. É da responsabilidade dela carregar. A minha responsabilidade foi. Aqui está e cobrar dela a responsabilidade, cobrar dela e cobrei dela e dos que fazem parte dela. Isso quer dizer que eu não fui indiferente à doença dela, nem a ela, nem à família dela. Então não justifica a família não ter, ao menos, me colocado num cantinho assim de lado. Nada. Aqui eu até estive a falar. Quando São José me convidou para dias e dias na porta da família estar. Ele sempre me disse, a gente pode mesmo, gritar, esbravejar, qualquer coisa realizar. Eles nunca vão abrir a porta para você entrar e a sua história de vida você contar. O que eles podem realizar é apenas coisas que a gente nem tem como colocar como conceito de gente nesse lugar. Eu não tenho mesmo nenhum motivo para a família festejar. Não tenho. Nem por isso deixo de colocar a família no altar. É o que eu tenho, foi o que esteve a restar. Assim, a família pode qualquer coisa em relação à minha pessoa realizar, não é problema meu. Mas a minha verdade
eu tenho o direito de falar. A verdade da família é o que a família está a carregar. A minha é o que eu costumo executar. O que não falta é, vamos dizer assim, documento. É coisa. Sim, que dão testemunho do que aqui eu estive de fato a vivenciar. Sem nunca a família considerar. Ainda assim, eu vou considerar direito familiar. Ainda assim. Não tem a menor chance de eu rasgar o capítulo do direito familiar. Todos nós temos mesmo a obrigação de carregar o direito familiar. Ainda que os outros não venham respeitar a sua condição de ente familiar, nem por isso você tem o direito de rasgar o direito familiar. Portanto, eu tenho um nome nesse lugar. E é com esse nome que eu vou estar. É apenas com esse nome. Nenhum outro eu vou aceitar. Nenhum outro. Meu nome é Cássia Franco. Como eu sempre estive a assinar. Como sempre. E posso, desse mesmo jeito, rubricar. E se precisar o meu nome todo colocar, meu nome é Cássia Maria Oliveira Franco. Esse é o meu nome. Esse é o que o meu pai esteve a registrar. É esse que eu devo considerar. É esse. O resto é regrinha. Que o homem esteve a criar, aí depois pode mudar e muda, mas certidão de nascimento não. Certidão de nascimento não se pode mudar. Então, o meu nome é o que está na certidão de nascimento. Se outros desejarem mudar, problema. Deus sempre me disse, considere o que o seu pai esteve a lhe dar. Qual foi o nome mesmo que ele esteve a registrar? Cássia Maria Oliveira Franco. É esse que você vai carregar. Esse engloba toda a família que faz parte desse lugar. Tudo mais, a gente pode deixar. Mas o registro, não. O registro você não pode. Isso faz parte do caixão, do pesado. É sem chance. Sem chance e sem chance. Eu só tenho um nome. E é esse. Nenhum outro. Mas eu vou aceitar. Nem vou carregar. E por que disso eu estou a falar? Porque qualquer um pode o nosso nome mudar. Mas é a nossa consciência que deve preservar o direito do nosso nome a gente carregar. Ainda que a família faça de tudo, para você não participar de nada no lugar. Ainda assim, você tem como comprovar, você faz parte. Ainda assim a família esteve a lhe barrar, sim. Nunca que
quiseram me escutar. Nunca. Eu sinto muito, mas eu preciso. Sim, eu preciso honrar a certidão que eu estou a carregar. E não é fácil ter que deparar com o caixão de pesar. E todas as vezes que eu deparo com o caixão de pesar, eu tenho que falar. Sim, da minha certidão de cunho peculiar. Assim, eu vou poder com qualquer membro da família estar, sendo aqui, sendo acolá. E o vínculo com o apóstolo Paulo, eu posso criar. Eu posso criar da forma como ele está a desejar. Ele não me pediu uma coisa pouca, pequena, miúda, não. Ele quer ser pai dessa que aqui está. E se ele diz que ele quer ser e que ele pode ser, por que que eu vou dizer assim o senhor não pode fazer? Longe de mim. Eu posso até dizer para ele, difícil vai ser. Mas ele, com toda certeza, ele vai me dizer, muito mais difícil é o que você estará a fazer. E nem por isso você deixa de fazer. É verdade. Muito mais difícil sou eu, de fato, ter que viver coisas tão difíceis de se entender. Mas tudo bem. Vida que segue. Eu não desejei ser jegue. Bom dia, bom dia.